Olá, pessoal. Hoje eu queria fazer uma pausa nesses assuntos, né, pesados que a gente tem tratado sobre a história da igreja. Eu queria falar um pouquinho de mim para vocês, porque o meu canal ele tá tomando proporções um pouquinho maiores do que eu imaginei, né? Eu tenho recebido mensagens de pessoas que não me conhecem, né? Não sabem como a igreja, como eu era na igreja, né? E estão escutando meus vídeos, assistindo meus vídeos. Então, queria falar um pouquinho de mim para vocês poderem me conhecer um pouquinho. Eu conheci a igreja quando eu tinha 9 anos de idade, em Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. E logo após o divórcio dos meus pais. E eu me lembro que naquela época eles passavam um filminho pra gente da primeira visão de Joseph. E eu lembro até hoje daquele filminho, né? Aparecia ele indo lá no bosque, né? E vendo Deus e Jesus Cristo, recebendo aquelas instruções dele. Eu lembro que eu fiquei fascinada por aquela história. Eu fiquei encantada. Eu falei, gente, isso é incrível, isso é maravilhoso, porque ele, né, ele falou com Deus, com Jesus Cristo, e então essa é a igreja deles mesmo, né? E eu aprendi que o profeta da época, que era Spencer W. Kimball, na época que eu conheci a igreja, ele também falava com Deus. Então aquilo para mim foi o máximo. E eu lembro que quando os elders foram fazer o desafio batismal, eles perguntaram para mim primeiro. Eu era a caçula, né, das 3 irmãs, mas eles perguntaram para mim primeiro se eu queria me batizar. E eu nem olhei para minha mãe para ver o que ela achava, né? Saber o que ela achava. Eu só falei, eu quero me batizar sim, porque eu achei aquela história incrível, né? Eu realmente, meu coração de criança foi realmente conquistado por aquilo, por aquela história. Acabou que todas nós, né, nós quatro, nos batizamos no mesmo dia. Isso foi em 1981. E como jovem, eu sempre fui tranquila, né? Não era santa, mas eu era uma moça recatada, eu fazia seminário, né? Me formei nos 4 anos de seminário. Na igreja a gente tem uma coisa chamada palavra de sabedoria, né? Na linguagem mormonês. Isso significa que você não que você não usa substâncias que podem te viciar, né? Como cigarro, bebida alcoólica, café, drogas, né? E eu nunca tive curiosidade de experimentar nada disso, eu guardava a palavra de sabedoria. Os anos foram e a minha vida social ela era centralizada na igreja, né? Porque eu aprendia, né, que os jovens lá de fora eles vão te influenciar mal lá de fora, os jovens do mundo, né? Existe uma separação aqui, né? Eles vão te influenciar mal, eles não têm os mesmos padrões que você, então você tem que evitar. Então a minha vida social era centralizada na igreja, meus amigos eram da igreja, as atividades que eu frequentava eram todas lá. Essa foi a minha juventude. Quando eu completei 20 anos de idade, bom, daí eu completei 18 e aí eu comecei a receber chamados na igreja, né? Eu lembro de dar aula para os jovens na escola dominical, dar aula no seminário, ser conselheira na organização das moças, dar aula. E aí, aos 20 anos de idade, o meu presidente de estaca me chamou para servir missão. Na época, a idade que moça servia era 21 anos. Na época, eu tinha um bom emprego, eu estava namorando com um ex-missionário, eu estava estudando para o vestibular, então missão não fazia parte dos meus planos, nunca fez. E a gente conversou tanto sobre isso. Ele era um homem muito bom, eu admirava muito ele, admiro muito ele, eu gosto muito dele. E ele acabou meio que me convencendo. Eu falei, então eu vou orar, né? Eu vou perguntar ao Senhor se realmente isso vai ser bom para mim, se eu devo servir uma missão, se ele está sendo inspirado ou não a me chamar. E eu tive a minha experiência espiritual de que sim, eu deveria servir missão. Da mesma forma que muitas outras pessoas em várias outras denominações religiosas têm suas experiências espirituais também. Eu tive a minha e eu decidi então servir missão. Eu paguei por ela, né? Apesar de eu não ter nada contra as pessoas que usam o dinheiro da igreja para servir missão, na verdade eu acho que isso é o certo, deveria ser assim para todo mundo. Mas no meu caso eu paguei pela minha missão. Completei 21 anos em dezembro. Dia 20 de janeiro entrei no CTM. Fui servir na missão Rio de Janeiro. Me apaixonei pelas pessoas de lá, me apaixonei pelo povo.
Conheci pessoas incríveis, fiz amizades com pessoas que eu amo até hoje e nunca vou esquecer. Pessoas que ocupam um lugar especial no meu coração. Eu não posso dizer para vocês que me arrependi de ter servido, porque foi uma época maravilhosa da minha vida. Eu tive experiências incríveis, não que provavam que a igreja era verdadeira, tá, gente? Mas experiências que foram maravilhosas para mim, foram muito boas mesmo. Eu, quando eu decido abraçar uma causa, quando eu estabeleço um objetivo para minha vida, eu vou até o fim. Eu abraço, de verdade. Então, uma vez que eu decidi ir para a missão, eu fui para a missão. E eu servi de corpo e alma. Voltei para casa, aí eu já tinha 22 anos, né? Eu servia nos anos de 93 a 94, faz tempo. Voltei para casa, já tinha 22 anos, então eu tive chamados mais, assim, de maior responsabilidade. Eu lembro que eu fui chamada para trabalhar como conselheira na primária da Estaca, para fazer parte do Comitê Regional de Acampamento das Moças, e eu também dava aula de seminário diário. Conheci meu ex-marido, um jovem que tinha um ótimo currículo mormon, porque na igreja a gente tem currículos, né? Eu não conhecia ele direito, ele não me conhecia direito, mas como nós dois tínhamos um bom currículo mormon, nós namoramos, noivamos e casamos em 7 meses. Bom, eu passei no vestibular para a Universidade Federal de Santa Catarina, fiz um semestre, mas aí engravidei da minha filha, 2 meses depois de casada. Bom, nós nos casamos no Templo de São Paulo. Casamos dia 6 de maio de 96 no civil, dia 7 de maio de 96 no Templo de São Paulo. Então, tive a minha filha. Agora que eu casei, a coisa mais importante é ser mãe, dona de casa, cuidar do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha casa, né? Esquece faculdade, esquece tudo. Eu esqueci de comentar com vocês que quando eu era solteira, eu queria fazer 2 coisas. Uma coisa, primeiro eu queria vir embora para os Estados Unidos, ou pelo menos fazer um intercâmbio aqui, porque eu estava aprendendo inglês na época, e eu queria, né, vir para cá. Minha família e meus líderes, não me apoiaram, falaram, não, isso não vai ser bom para você. Eu falei, então eu quero ser comissária de bordo, né? Eu queria sair, eu queria conhecer o mundo, eu queria explorar, né? Aí eu lembro que meu padrasto falou assim, mas Vânia, se você... Meu padrasto era um homem muito bom, um homem muito fiel na igreja. O último chamado dele antes de falecer foi como patriarca da Estaca. E ele me falou, Vânia, se você for trabalhar como comissária de bordo, você não vai poder frequentar a igreja todo domingo, você vai acabar se afastando. Isso foi suficiente para me fazer desistir do meu plano de carreira, né? Enfim, isso tudo antes de eu servir missão, tá, gente? Bom, tudo bem. Esqueci de comentar antes. Então, tive a minha filha, aí tive mais um filho. Durante esse período, eu tive outros chamados também como conselheira ou presidente da Sociedade de Socorro da Ala. Servi como presidente das Moças da Estaca por um tempo. Dei aula de seminário diário. Então, eu sempre estava muito envolvida na igreja. Eu sempre fui muito forte, muito ativa. Aí eu contei pra vocês que depois de 12 anos eu me divorciei, né? E vim pra cá. Isso tá no meu primeiro vídeo lá. 2 anos e meio, mais ou menos 2 anos e meio depois que eu estava aqui, eu conheci meu marido atual. E nós nos casamos, fomos selados no templo de Salt Lake. Bom, aí aqui estava eu, né? Eu já contei pra vocês o que me levou a decidir sair da igreja e então o início da minha pesquisa sobre a história dela. Aqui estava eu, no berço da igreja, conhecendo os bastidores. Quando o shopping aqui, o City Creek, foi inaugurado, aquilo levantou uma bandeira vermelha para mim. Eu tive dificuldade em processar aquilo na minha cabeça. Eu via, falei, como que eles usam o dinheiro do dízimo para fazer isso? Bom, muito ingênuo. O que acontece é que quando eu comecei a pesquisar a história, aquilo foi muito triste para mim. Eu gostaria de deixar muito claro aqui que eu não comemorei quando eu descobri que era tudo mentira. Eu lembrei do filminho da Primeira Visão, que eu assisti quando eu tinha 9 anos de idade, e aí eu descobri
que aquilo foi tudo mentira, que não aconteceu daquele jeito. Aí eu descobri que os profetas não falam, nunca falaram e não falam com Deus coisa nenhuma. Aí fui descobrir os bastidores, o luxo que os apóstolos vivem aqui. Eu descobri coisas que eu nunca imaginei que existissem na igreja. Eu descobri que era tudo mentira, que o livro de Mórmon foi uma invenção. Então, assim, o meu mundo desabou, porque a minha crença, ela... Eu falei, então tá, então foi tudo mentira. Eu cheguei num ponto em que eu tava no meu trabalho escutando os podcasts, eu começava a chorar, mas assim, mas chorar mesmo. Tava indo pro trabalho, dirigindo, eu começava a chorar, lembrando das coisas que eu tava escutando. Eu não conseguia acreditar, eu não queria acreditar. Então foi muito triste para mim. Eu comecei a ficar muito angustiada, eu acordava de madrugada às vezes, angustiada, e falava, gente, eu não tinha com quem conversar. E foi onde eu decidi então fazer meus vídeos aqui. A minha intenção, a princípio, foi, né, dar uma explicação para os meus amigos aí do Brasil, do porquê que eu tinha saído da igreja, porque eu sempre fui forte, firme, né? E a segunda coisa, eu falei, peraí, mas não tem quase informação no Brasil, essas literaturas não chegam lá. Então eu vou ter que contar para as pessoas, porque elas têm o direito de saber o que eu agora sei e eu não sabia. Então, por isso que eu digo que estar fazendo esses vídeos para mim está servindo como uma terapia, né, para mim, porque eu tô podendo canalizar e colocar para fora o que eu sinto e o que eu descobri, porque é, no mínimo, inacreditável. Agora, eu quero que vocês saibam que não é nada agradável para mim. Eu não me sinto bem em termos de descobrir que foi assim, que a história é essa. Eu gostaria que fosse como eu achava que era. Eu queria descobrir aqui que era tudo verdade mesmo, mas não é. O que me dói muito agora é saber que amigos queridos meus, que eu amo muito, que são membros da igreja, eles estão me julgando da forma como todo membro da igreja, quase todo membro da igreja faz, né? Ele rotula, né? As pessoas que saem, que se afastam da igreja. Eu sei que muitos dos meus amigos estão pensando que eu estou sob a influência de Satanás, ou que eu não fui valente na fé, ou que eu não perseverei no caminho reto e apertado. Os julgamentos são muitos. E isso me dói. Essas coisas que eu estou falando agora, eu espero que ajudem essas pessoas que me conhecem muito bem a entender a minha posição, a minha perspectiva. Você não precisa aceitá-la, mas eu gostaria que você acreditasse em mim, nos meus motivos. Se é que isso é possível, né? Mas eu sou a mesma pessoa. Eu não caí no mundo como falam, né? E eu sei até que algumas pessoas que me consideram têm até um certo medo que aconteça alguma coisa ruim comigo por ser um castigo, né? Se alguma coisa acontecer comigo, vai acontecer porque acontece com todo mundo que está nessa terra, né? A gente está sujeito. Mas eu não estou atacando o Evangelho de Jesus Cristo aqui. Eu estou atacando o mormonismo, que usa o Evangelho de Jesus Cristo para administrar uma corporação americana multibilionária, com mentiras que tem passado de geração a geração e trazido consequências muito sérias para muita gente. Então agora vocês me conhecem um pouquinho, sabem um pouquinho de mim. E se você achar que vale a pena continuar ouvindo meus vídeos, se eles estão te ajudando, isso me alegra muito, porque é uma recompensa. Eu estou ganhando amigos novos também. Algumas pessoas estão me mandando mensagens, me adicionando no Face. Isso me deixa muito feliz. Obrigada, gente. Nos falamos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.